Olá, meu nome é Miguel Leite e eu vim aqui conversar com vocês um pouco sobre monitoramento das políticas públicas. O monitoramento de políticas públicas é um acompanhamento contínuo que deve ser feito par e passo com a implementação da política. Porque o principal papel do monitoramento é verificar se as ações executadas estão sendo conforme o que foi planejado e se estão indo na direção correta, ou seja, estão produzindo os resultados desejados. O principal é que o monitoramento permite a adoção de medidas corretivas durante a implementação da política. Por isso, não se pode deixar muito tempo a política sem fazer o monitoramento, de acompanhá-las, porque esse é o principal papel do monitoramento, ou seja, ele visa gerar informações tempestivas para tomadas de decisão. Por isso que tem de ser feito par e passo com a implementação da política. O monitoramento tem algumas armadilhas. A primeira é considerar que o monitoramento é uma panaceia. Ele não é. Ele não vai resolver todos os problemas da política. Ele vai lhe indicar caminhos a ser seguidos, caminhos a corrigir, mas ele não é uma panaceia. Ele não serve para resolver todos os problemas da política. A outra é que muita gente entende o monitoramento como um fim em si mesmo. Faz o monitoramento e não dá continuidade às alternativas que foram encontradas ali, aos problemas que foram encontrados ali. Não procura resolver aqueles problemas. A outra é que muita gente tem a ideia que tem de se medir tudo com monitoramento. Não é necessário medir tudo. Você tem de focar naquilo que é mais útil, naquilo que é mais significativo na implementação da política. A gente tem de lembrar que medir custa tempo e recursos. Você tem recursos humanos, recursos financeiros que são gastos com a obtenção de dados, com a geração de sistema. Então, por isso, tem de focar o monitoramento naquilo que é o principal da política. A outra armadilha que se tem muito é que as medidas de monitoramento elas não são uma obrigação. Elas têm que fazer sentido, não é medir por medir, não é escolher alguma informação. Se na sua política medir as questões orçamentárias só faz sentido para a área meio, para a área orçamentária e não para a área fim da política, não tem necessidade de você medir, você apenas vai estar gastando tempo. E por fim, uma questão que é sempre muito discutida no monitoramento é que muitas pessoas deixam de praticar o monitoramento porque eles entendem que não tem um sistema apropriado. Uma dependência tecnológica que acaba impedindo a execução do monitoramento. O ideal é que, tudo bem, que você tenha um sistema informatizado, mas se não tiver, dá para trabalhar, dá para fazer o monitoramento com simples planilhas, no Office, formulários. Não é desculpa deixar de fazer o monitoramento porque não se tem um sistema de TI de última geração. O principal do monitoramento é a qualidade das informações. Você depende o tempo todo de informações confiáveis, então você tem de ter um bom contato, uma relação de confiança com a fonte geradora daquelas informações. Então, se você tem um executor de uma política, você não é o próprio executor e sua política depende de outros executores, você precisa ter uma confiança nas informações que eles vão gerar. Porque trabalhar em monitoramento com informações que não são confiáveis é uma perda de tempo. Você perde o trabalho e seu processo perde toda a legitimidade. Seu processo que você gastou de monitoramento não ganha a legitimidade necessária para corrigir os rumos da política. E um erro também que se comete muito é você ter muita informação e não organiza. Se você quer trabalhar com monitoramento, você precisa minimamente fazer uma organização dessas informações. Com essas informações organizadas, você vai poder gerar indicadores que vão lhe permitir diagnosticar, monitorar e avaliar os resultados decorrentes da sua política. Os indicadores ele vai permitir você viabilizar comparações, avaliações e vai proporcionar um aprendizado organizacional grande. Então, com as informações confiáveis, organizadas, você gera um indicador. E é interessante, num sistema de monitoramento, você gerar indicadores em todas as fases ali do modelo lógico. Então, na fase de insumo, se seu insumo é basicamente recurso, você pode trabalhar com um indicador de orçamento disponibilizado sobre o orçamento necessário. Agora, por exemplo, um município que trabalha com controle de endemias, aplicação de Temefós para controle da dengue.
seu indicador passa a ser inseticida disponibilizado sobre inseticida necessário. A mesma coisa na fase de processo. Então, se você trabalha firmando contratos com estados, municípios, uma boa forma de você medir se seu processo está bom é o número de contratos firmados sobre o número de contratos esperados ou sobre o número de projetos selecionados. Na fase de produto também, é uma fase muito importante para você medir a eficácia da sua política. Você precisa saber o que você entrega à população e você precisa saber o que você esperava entregar à população. Então a relação entre o que você entrega com a relação sobre o que você esperava entregar é uma boa medida da eficácia do seu programa. Você também pode medir o resultado daquela política. Então, pegando um exemplo aqui da área de saneamento. Se você entrega uma estação de tratamento para a população, você entrega uma estação de tratamento, você precisa medir mais do que a entrega da estação de tratamento. Você precisa medir enquanto a capacidade de tratamento de esgoto foi acrescido naquele município. Bem, você também precisa medir o impacto da sua política. O impacto são aqueles resultados de longo prazo que sua política tem frente à população. Então, pegando um exemplo, como eu já usei de esgoto, pegando um exemplo de saneamento. O resultado do saneamento é a redução de mortalidade de algumas doenças. Então, com o tempo que você tem de medir se aquele município onde teve o sistema de saneamento implantado teve a redução nessas doenças. Tem também outras ferramentas que podem ser utilizadas para o monitoramento do programa. Você pode realizar estudos. Os estudos visam, sobretudo, lhe dar informações qualitativas que vão lhe ajudar a melhorar a implementação do seu programa. Então, por exemplo, você pode realizar um estudo prévio da sua capacidade de execução antes mesmo de você elaborar o orçamento do exercício anterior. É muito comum a gente pedir muito mais recursos do que tem capacidade de executar. Então, um estudo prévio mostrando a sua capacidade de execução frente ao orçamento que você vai pedir é bem interessante. Outra questão que você pode estudar é: sua política não é impactada só pelas legislações dela própria. Tem várias legislações afins que impactam na sua política. Então, estudar, identificar essas legislações e ver o impacto dessas legislações na implementação da sua política são estudos que devem fazer parte do monitoramento da sua política. Outra ferramenta que você pode usar bastante é a pesquisa de opinião. Você pode fazer essa pesquisa de opinião tanto junto aos beneficiários da política como junto aos executores da política. Então, dando um exemplo de uma pesquisa de opinião junto aos executores. Você pode fazer uma pesquisa de opinião junto aos executores para medir em que grau os normativos daquela política estão ajudando ou prejudicando a implementação daquela política. Do mesmo modo, junto aos beneficiários, você pode medir se o resultado daquela política está atendendo à expectativa dos beneficiários. Então, a pesquisa de opinião é uma ferramenta muito importante que deve ser considerada no monitoramento das políticas. Outra ferramenta que se deve considerar no monitoramento das políticas, e também essa é mais olhando internamente, é a gestão de conhecimento. Todos os servidores que trabalham numa política, que executam uma política, eles têm um conhecimento muito grande daquela política que eles estão trabalhando ali. Não só dos processos, mas das demandas, dos insumos. Então, prever de tempos em tempos diálogos com os servidores que trabalham naquela política podem trazer conhecimentos que serão muito úteis para implementar e para melhorar a execução dessas políticas. Outra ferramenta que pode ser utilizada são as metodologias participativas. Essas metodologias participativas visam um conhecimento, um aprendizado conjunto com os executores, com os beneficiários, com os atores que estão envolvidos nessa política. Então, você pode construir diagramas, mapas de forma conjunta e que isso permita um maior conhecimento e melhorias na implementação da política. Então, por exemplo, um condomínio do Minha Casa Minha Vida.
É muito interessante se ouvir os beneficiários para aprender com eles quais são as reais necessidades daquele condomínio. Pode ter a questão de acessibilidade, pode ser um condomínio que vai morar muitas pessoas idosas. Então, isso tudo você melhora a implementação de sua política através dessas metodologias participativas, conversando também com o público-alvo. Por fim, a gente trouxe aqui para vocês um exemplo de um plano de monitoramento. É feito a partir das fases da política. Então, no insumo, você pode medir o orçamento, você pode medir o financeiro. No caso que eu citei como exemplo, você pode medir a quantidade de inseticidas que você tem disponível, você pode medir também a quantidade de pessoas que você tem para executar essa política, e você pode também fazer estudos nessa fase como estudos da sua capacidade de execução da política, a capacidade dos executores da política também. Não adianta só ter recursos se não tem capacidade de gastá-lo. A outra fase no processo, você pode medir o número de convênios firmados em cima do convênio esperado, você pode medir os pagamentos realizados em cima dos pagamentos previstos. Você também pode fazer um trabalho de gestão de conhecimento junto à equipe executora da política, para identificar pontos de melhoria na implementação da mesma. O produto é um ponto importante da política, é aquilo que você vai entregar para a sociedade de imediato. Então você pode medir o número de obras finalizadas, você pode medir o número de casas inspecionadas, isso vai depender muito da sua política. E você também pode fazer pesquisa de opinião junto aos beneficiários, junto ao público-alvo daquela política, se aquela política atendeu ou não a expectativa da população. Por fim, é importante também medir no seu plano de monitoramento os resultados da política e o impacto da política. Então é importante você trabalhar com indicadores que mostrem quais são o impacto e o resultado daquela política. Por exemplo, no caso do controle da dengue, um resultado pode ser o número, a diminuição da incidência do Aedes aegypti. Um impacto pode ser a redução de casos de dengue no município. Então, era isso que eu tinha de falar para vocês. Não esqueça de fazer seu plano de monitoramento quando estiverem elaborando a política.